E aí eu estava falando antes que como é difícil ouvir esse disco, né? Ele não é tão fácil talvez para um marinheiro de primeira viagem, que talvez se conecte muito rapidamente a Rag Mama Rag, The Night They Drove Old Dixie Down, Up on Old Cripple Creek, por exemplo, que são músicas mais digeríveis, né? Muita gente acha, por exemplo, que essas canções são uma espécie de apogeu do soul branco com os vocais do Levon, que são realmente muito bons, né? Dixie, que é uma música absurdamente sensacional, assim, ó, talvez o grande momento do band em toda a sua história, né? Que fala da guerra civil, trazendo uma narrativa realmente muito forte, uma espécie de tradição oral que traz de pai para filho, um drama vivido em 1865, mas que soa tão atual, né, cara, muito atual. Mas se a gente for entrar profundamente no disco, ele tem muito mais do que isso, né? The Band, o LP da capa marrom, quase foi intitulado America, o que seria um nome bem interessante. Harvest, que na verdade eles cederam esse nome para o Neil usar depois em 72, né? Mas, cara, o mais impactante disso para mim é pensar que os personagens... Ele tem um monte de personagens, né? Tem muita poesia. E esses personagens eles têm nomes reais, fictícios, têm ocupações. Nas letras a gente vai falar do General Stonewall, vai falar de Robert E. Lee, Spike Jones, Virgil, a esposa, seu pai, o irmão morto, o caminhoneiro, Molly, Bessie, Jemina, Mama, Vovô Ollie, J-Bone, Willie Boy, Ben Pike, o holandês voador, Jethro, o cavalo do fazendeiro, o homem do sindicato. É como se o Robertson abrisse um livro e despejasse um monte de personagens. Cara, isso é absolutamente sensacional. E realmente, se a gente pensar em todo esse conteúdo como um livro, como algo literário, ele tem muita força. E vamos lembrar que toda essa construção, esses personagens, as letras, são do Robbie Robertson. Então, isso não dá para tirar esse mérito dele, né? Da mesma forma, por exemplo, como os pioneiros do século XIX, o The Band faz essa viagem no tempo e transforma tudo isso em algo realmente atemporal. Isso é muito legal, né? Então, assim, a gente está falando de um álbum gigante, muito grande, no sentido de ser algo realmente histórico, e que, como o Romero falou, talvez precise de um preparo para a gente absorver tudo. Mas quando a gente está preparado para ouvir esse disco, cara, a gente tem realmente algo muito grande. É a sensação que eu tive ouvindo e estudando esse disco de novo. Eu falei sobre isso no post que eu fiz no Instagram, no post no Facebook. Esse disco realmente é gigante, cara. E quando a gente vai falar depois no faixa a faixa, a gente vai perceber o quanto de conteúdo a gente está falando. Mutado. Desculpa. Eu estou iniciando as lives agora, faz pouco tempo que eu faço, eu esqueço de ligar o microfone. Antes do Romerito falar ali, eu quero dizer que alguma inconsistência aqui, os comentários do chat no YouTube não estão aparecendo aqui pra gente no StreamYard. Mas a galera está comentando, tem até um comentário legal aqui que eu quero mostrar para vocês. E quero mandar um abraço aqui pro Charles, que mandou um abraço pra gente, o Cauã deu boa noite, a Vanessa Leão também, nossa querida Vanessa está com a gente, buenas. E eu achei legal o elogio ao algoritmo do YouTube. O Freitas, com 2 T's e Z aqui, escreveu assim: boa noite. Do nada, o meu YouTube me recomenda uma live de brasileiros falando sobre essa joia da música mundial. A The Band é fantástica. Então, parabéns, YouTube, fazendo o seu trabalho, entregando a quem gosta de música. Tudo que a gente espera, né, cara? Que ele faça o seu trabalho, né? Mínimo, né? E eu quero aqui desejar as boas-vindas ao Freitas, né? Dizer que o Pitadas do Sal é esse canal aí, com esse clima de loja de disco, sempre com bate-papos interessantes para muitos, para outros às vezes não, né? Com muito papo sobre música, efemérides de álbum, aniversários de artistas, entrevistas com lendas da música brasileira. E ele está falando aqui, ó, não sei se concordo com essa denominação de que o som da The Band seja americano. É um som único deles. Gringo, se quiser falar, mas Romero poderia começar a iniciar sua fala falando isso, defendendo ou concordando ali com Freitas ou não.
para mim, tem esse som muito característico americano, pois eu tenho a referência dessa música americana nos meus ouvidos em vários artistas, né? Eu posso falar rapidinho, depois eu sei que o Romero domina bem esse assunto. O que eu quero dizer é o seguinte, o rótulo americana não existia quando The Band fez isso. O que é o americana? Americana é pegar o soul, o rock clássico, o country, o folk, o bluegrass, jogar tudo isso dentro do liquidificador e fazer um som em que eles ou seja, são todas as raízes da música norte-americana condensadas de um jeito muito peculiar. É como se tudo isso estivesse junto. O band faz isso, porque as referências de soul, as referências de folk, de country, de bluegrass, de blues, de jazz, estão todas ali. Esse disco tem tudo isso. Então, no meu ponto de vista, respeitando muito a opinião, como é que é o nome do rapaz mesmo? Freitas, com Z. Do Freitas, respeito a opinião do Freitas, mas vou dizer assim, poucas coisas, na minha opinião, são tão americanas quanto o band. Por mais que sejam canadenses. São 4 canadenses e só um americano sulista. Mas assim, a gente vai falar mais sobre isso individualmente nas músicas, né? Principalmente The Night They Drove ou Dixie Down. Mas assim, isso realmente é uma contradição, uma idiosincrasia. Mas para mim, cara, poucas bandas são mais americanas que o The Band. É a minha opinião. Depois que eu descobri que o América era britânico, bicho, tá tudo certo. Ó, rapidinho, Romero, o Bruno Lemes também, porra, uma salva de palma aqui pro algoritmo do YouTube. O Bruno Lemes está falando aqui, salve pessoal, boa noite, cheguei do nada aqui na live também, que maravilha, já estou inscrito, abração. Seja muito bem-vindo, Bruno, e recomendo ao Bruno e ao Freitas dar uma vasculhada firme aí nos 4 anos de conteúdo do canal, que tem lives fantásticas desse tipo de artista, desse tipo de som que vocês curtem. Romero Carvalho. Falamos, inclusive, de bandas desses discos do Elton que foram diretamente influenciados pela band, disco do Grateful Dead também, que é uma banda que assim, é difícil falar de uma banda que seja mais influente que band. Até o Roger Waters, né, já deu várias declarações falando sobre como que é crucial na carreira dele, na vida dele, né. Olha, a pergunta original era como que eu ouvi bem a primeira vez, né? Isso, o contato com esse álbum especificamente. Com esse disco. Não com The Band, com esse álbum. O contato com o Band foi a partir do meu amigo Guilherme Scott, né? Que me apresentou várias coisas nessa época. Ele tinha uma pesquisa bem legal sobre essas bandas dos Estados Unidos, né? Ele virou um Dylanófilo assim, muito rápido, então meu primeiro disco do Bob Dylan, quem me deu foi ele. Meu primeiro disco do Crosby, Stills, Nash Young, quem me deu foi ele. E nessa época tava um fervor também de começar a baixar a música, né? Então, eu não conheço o Guilherme pessoalmente, mas somos amigos no virtuais, lá no grupo. E vou dizer assim, ó, esse eu já considero ele um irmão, porque tudo que ele ouve, tudo que ele curte é totalmente geminado. Parece que eu tô vendo, que eu tô me vendo nos posts. Espelho, né? Isso é legal, isso é legal. Isso eu e ele, eu já não sei se eu já contei isso, a gente se conheceu num cursinho pré-vestibular, cara. E eu falei, né, que a amizade que começa por música dá muito certo. Tinha uma menina do meu lado que sentava próxima ali e tal, a gente fez uma certa amizade. Eu nunca emprestava disco, né, cara, já naquela época. CD eu até... Disco, vinil eu nunca emprestei, de verdade. Mas naquela época eu já tinha muito CD e eu não emprestava, não, mas eu fui emprestar para ela, coisa de chaveco ali, né? O que você não faz para tentar, com 16, 17 anos, se aproximar de uma menina? Aí ele me viu passando para ela um Sgt. Peppers, assim, dos Beatles. Aí ele me chamou, cara, esse disco é seu, e ali que a gente começou a conversar. E somos amigos até hoje, assim, isso em 99, né? Mas aí essa coisa do Bento foi ele, mas ele bateu nele muito antes de mim. Eu, como eu falei, eu tive que ter toda essa bagagem, assim, até dessa diversidade da música dos Estados Unidos, né, de estados, a música de New Orleans, para você entender o que é ragtime, o que é Dixieland, o que é esse tipo de coisa. O que é Louisiana, né? O que é o pântano da Louisiana? O que isso traz para a música? O que é... Eu já falei isso aqui, né? Que os americanos, eles são muito específicos em rotular a sua própria música. Isso não é por acaso.
eles evidenciam nos seus rótulos a diversidade e isso traz uma riqueza, uma complexidade para a sua própria música. Quando o americano fala de blues, nós falamos de blues. Eles falam é o blues do Delta do Mississippi, é o blues elétrico de Chicago, é o blues de Nova York. Eles são muito específicos. Quando eles vão rotular a música do resto do mundo, eles são o mais genérico possível, porque isso reduz, isso diminui a diversidade, isso empobrece, e aí parece que você tem uma coisa muito mais rica do que... Aí vira world music, né? Você coloca no world music uma raga indiana, um samba do Rio de Janeiro, na mesma prateleira, o que é um absurdo, lógico. Mas assim, aí eu cheguei no Band, e o primeiro disco que eu ouvi foi o disco marrom. O primeiro disco que eu ouvi. O primeiro disco que eu baixei, que eu ouvi, foi esse. Como eu falei, bateu mesmo depois que eu peguei o Novos Baianos, mas aí eu comecei a gostar mais do disco seguinte, o Stage Fright. Ele me pegou mais facilmente. E aí depois eu consegui ouvir o Big Pink, o primeiro disco, que eu já até mostrei aqui. Eu só trouxe os 2 primeiros, o Grinks trouxe geral, né? E aí que veio o The Band, o disco de... Aí sim, aí pegou essa riqueza lírica do disco, eu fui pegar depois. Aí, assim, que eu fui ler letra e tentar entender o que estava acontecendo. E essa riqueza dos personagens que o Grinks falou. Eu queria até perguntar para o Grinks, que é um estudioso do The Band mesmo, se ele acha que sem essa banda, sem esse disco, teria sido possível as carreiras solos, por exemplo, de Leon Russell e Dr. John. Se seria possível os discos conceituais de country do Willie Nelson, também trazendo personagens, etc. Porque tudo isso é muito brilhante, muito genial, mas eu tenho a impressão que tudo começa aqui. E talvez uma das liberdades que esses caras tiveram para poder fazer isso era por ser canadenses. O americano, ele tinha muitos pudores em pisar em determinadas coisas. Não, isso aqui é um território da música negra, isso aqui é gospel, isso aqui... isso aqui é isso aqui eu não sendo de lá, eu não tenho legitimidade para fazer. Os caras eram canadenses, igual os Beatles, né, que também eram ingleses e estavam cagando se iam misturar música negra com branca. Somos canadenses, nós vamos fazer e foda-se. É isso aí. Eu tenho que dizer sobre isso.